Oi, gente, eu sou a Cat, aqui nesse canal compartilho um pouco da minha experiência vivendo no Japão. O vídeo vai ser bem diferente do que eu trago aqui, vai ser mais uma conversa mesmo, né? Eu percebi que da última vez que eu postei um vídeo desabafando, abrindo mesmo meu coração pra vocês, a gente conversando mesmo, teve um retorno muito bom no vídeo. Vocês gostaram bastante, eu acho que as pessoas gostam de ver a vulnerabilidade das outras pessoas. Gostam de ver, assim, que a gente é gente de verdade, que tá aqui, que tem problema, que a gente se desespera em alguns momentos. E acho que quando a gente traz isso, é, quem tá do outro lado gosta de ver que quem tá aqui atrás da câmera também tem os seus momentos de vulnerabilidade. Acaba gerando uma conexão, né, entre a gente. E eu gravei o meu último vídeo conversando aqui com vocês. Eu tinha 8 meses de Japão. Já se passou um ano desde aquele último vídeo, 8 ou 10, eu não me lembro muito bem, mas eu não tinha um ano de Japão ainda. E eu tava com algumas questões de saudade, de me sentir um pouco perdida, né, por conta da rotina. Eu não tinha estabelecido ainda um hábito de rotina aqui no Japão e a gente estava assim em um momento diferente do que a gente está hoje. Hoje nós estamos com 1 ano e 9 meses de Japão, estamos próximos de completar os 2 anos de Japão e muita coisa mudou, muita coisa mesmo. E desde então eu queria voltar aqui para a gente conversar mais vezes, né? Para ter esse momento de desabafo, de devaneios, mas, gente, a vida aqui no Japão é muito corrida, é muito puxada, e eu não consegui simplesmente sentar aqui e conversar, tirar um tempo, né, pra gente ter esse momento de gravar esse vídeo que é mais conversado, que eu tenho que estar mais calma, sem muita coisa pra fazer, sem gente em casa, porque eu tenho vergonha de gravar quando o Roger tá aqui comigo. E finalmente chegou esse dia, gente. E, gente, o vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês uma coisa que tem acontecido, um momento que eu tô passando. Que assim, eu tô tentando tratar isso dentro de mim. Tô tentando muito tratar isso. Eu converso muito com o Roger. O Roger é muito compreensivo. E ele tenta fazer a minha cabeça pra eu me sentir bem com isso. Mas, de um tempo pra cá, eu tô entrando numa neura, gente, de um sentimento de dó e sentimento de culpa em gastar o meu dinheiro comigo. E é tipo, é muito assim, é muito nítido e é uma coisa que me incomoda muito. Me incomoda muito porque eu começo a pensar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer aquilo, mas aí eu começo a pensar em valores, eu faço conversão, porque aí eu vejo que em reais é muito mais caro e que eu poderia fazer outras coisas com esse dinheiro lá no Brasil. E aí eu começo a ficar com dó de gastar o dinheiro comigo. E me sentindo culpada em gastar com algumas coisas comigo. Sendo que com esse mesmo dinheiro eu poderia ajudar outras pessoas a fazer outras coisas. E aí eu comecei a entrar numa espiral de conflito na minha cabeça, gente, que eu fui me deixando de lado. Eu me deixei muito de lado. Engraçado a gente usar aquela frase, né? Ai, quem me conhece sabe, mas realmente, gente, quem me conhece sabe que eu sempre gostei muito de me arrumar. Eu trabalhava em telemarketing, que eu ficava o dia inteiro na frente de um computador sem ver ninguém, eu só ficava levando xingo de cliente. E eu acordava, colocava cílios, eu me arrumava, eu me maquiava, eu ia bem arrumada. Eu sempre trabalhei muito bem arrumada, eram algumas coisas que... Uma característica, né, que muita gente elogiava nos locais onde eu já trabalhei, era, a roupa, qual é o look de hoje, a roupa que eu coloquei, elogiavam muito o meu cabelo também, sempre foi uma característica que pra mim é um símbolo meu de muita vaidade, que sempre foi meu cabelo, que sempre as pessoas elogiaram muito. E eu percebi que com o tempo eu fui deixando de lado, eu não cuidava mais do meu cabelo, eu não cuidava mais das minhas roupas, eu passei a não cuidar mais tanto da aparência, não usar maquiagem, parei de fazer os cílios, a minha sobrancelha, gente, é porque aqui não dá pra ver, mas se eu chegar pertinho, olha como que tá. Tá terrível, tá precisando muito, muito de uma manutenção. Tá tudo precisando de uma manutenção aqui. Mas são serviços que aqui no Japão a gente não consegue encontrar
Igual no Brasil, por exemplo, que você encontra um salão de bairro ou então uma pessoa que faz a domicílio o serviço, que a gente consegue encontrar opções mais em conta. Aqui no Japão, é meio que tudo padronizado os valores. E não é que eu tô falando que é caro porque eu estou colocando valor, né, preço no serviço dos outros. Não é isso. Mas é uma questão minha que eu comecei a entrar nessa loucura de converter os valores para reais e ver que em reais é assim, dá para fazer várias outras coisas com esse valor. Por exemplo, gente, eu vou colocar o exemplo dos cílios. Eu amo colocar cílios, sempre coloquei cílios postiço, mas cheguei aqui no Japão e eu tinha condições de pagar uma profissional para fazer extensão de cílios. É uma coisa que eu amo, eu me sinto linda, maravilhosa quando eu coloco cílios. A minha autoestima, gente, vai lá em cima. Mas é um serviço de 7.000 ienes. A gente faz uma vez por mês, tipo, não é um serviço caro pro quanto a gente ganha aqui. 7.000 ienes não é uma coisa absurda. É uma coisa que todo mundo consegue fazer. Quem trabalha, né, em fábrica ou quem trabalha aqui no Japão consegue ter. É um serviço acessível. Mas eu entrei na pilha de começar a converter tudo. 7.000 ienes dá R$ 200 ou passe de R$ 200, não sei. E aí eu comecei a entrar na pilha de o que eu faço com R$ 200 por mês? Se eu juntar esse dinheiro em um ano, o que dá pra eu fazer com esse dinheiro em um ano? E eu preciso colocar cílios? Vale a pena eu colocar cílios? É uma coisa necessária pra mim? E aí eu entrei nessa neura de ter dó de gastar o dinheiro. E eu já tava nisso faz um tempo, com esse sentimento de dó de gastar o dinheiro comigo. E aí entrou o sentimento de culpa de gastar dinheiro comigo. Que eu tô tentando mudar essa palavra gastar dinheiro. Investir dinheiro em mim. Eu comecei a me sentir culpada de investir o meu dinheiro, que eu trabalho muito, muito, gente, vocês não têm noção, tanto que eu trabalho. O serviço aqui no Japão é puxado, é carga horária puxada, é serviço em pé. Eu sinto muita dor até hoje, vai fazer 2 anos que eu tô aqui, eu sinto muita dor. Só que, e a gente não é que não tem o dinheiro para fazer, mas eu me sinto culpada e com dó de gastar esse dinheiro, porque na minha cabeça eu consigo investir em outras coisas com esse valor, entendeu? Mas aí eu comecei a me sentir culpada. Culpada porque eu fico pensando, gente, com R$ 200 por mês para colocar uns cílios, mais cento e poucos reais por mês para fazer uma sobrancelha, mais 200 e poucos reais para fazer uma unha, porque são os valores aqui que pagando em ienes, com o tanto que a gente ganha, não é caro, todo mundo consegue fazer. Mas convertendo, dá R$ 500 no mês pra ficar bonita, pra gente ter uma autoestima legal. Só que eu fico pensando, gente, R$ 500 eu consigo comprar uma cesta básica pra mandar pra alguém no Brasil. Ou então, eu consigo mandar um presente pra uma pessoa. E aí eu comecei a entrar nessa pira. E comecei a me deixar de lado, me deixar de lado. E aí eu não fazia mais nada pra mim. E aí, com isso, veio o sentimento de vergonha de postar as coisas que eu faço. A gente pode parecer loucura falando assim pra vocês. E muitas vezes eu também fiquei. Eu tinha um bloqueio que eu não conseguia falar sobre isso com o Roger. Hoje a gente conseguiu já, recentemente, conversar sobre isso. Eu consegui desabafar tudo que eu tava sentindo, porque tava me fazendo mal, eu não tava me sentindo bem, eu não tava me sentindo bem comigo mesma. Quem é mulher sabe, gente, quando a gente não se sente bonita, a gente não tá bem com a gente mesmo, com a nossa aparência, a gente não consegue ser feliz, a gente não consegue doar 100% pro nosso relacionamento, pra nossa casa, a gente começa a se sentir mal. E eu comecei a entrar, gente, nessa noia. Aí pra vocês terem uma noção de, de como estava me fazendo mal. Eu comecei a ficar com vergonha de postar as coisas que eu fazia. Então, aí eu não passeio, ia comer fora em algum lugar. Eu ficava com vergonha de postar. Tipo, as minhas amigas, o pessoal sempre pergunta, Cat, quanto que é isso? Onde que você foi? Como que foi? E mostra o que que você comprou. E aí as minhas conquistas, eu comecei a ficar com vergonha de compartilhar, porque eu ficava pensando, meu Deus, a pessoa vai ver que eu paguei tanto num jantar, tanto num celular. E aí, como que eu gasto isso comigo e não mando um presente de aniversário pra tal pessoa? Não mandei. Gente, ai, nossa, parece que é loucura, né? Talvez seja, calma. Eu comecei a me sentir culpada disso. De, por exemplo,
teve aniversário de uma pessoa lá no Brasil. E eu não mandei nada pra essa pessoa, não mandei. Eu nunca mandei nada pra ninguém, gente. Nunca mandei pra ninguém, nem pros meus pais, nem pros pais do Roger. A gente nunca mandou nada pra ninguém. E aí eu comecei a me sentir culpada por isso, por não mandar nada para ninguém e comprar pra mim. Então, tipo, quando eu troquei meu celular no começo do ano, muitas meninas do Brasil, o pessoal do Brasil perguntou quanto que foi, se aqui compensava comprar, como que era. E eu fiz um unboxing, eu fiz o vídeo falando e eu fiquei com vergonha de postar. Só que, sendo que, gente, eu trabalhei um ano e meio gastando, guardando cada centavo, literalmente. Um ano e meio que a gente guardou tudo que a gente ganhava, a gente gastava o mínimo pra gente conseguir se organizar financeiramente pra comprar algumas coisas. Que a maior conquista que a gente teve foi o carro, né? Que a gente trabalhou muito e a gente economizou muito pra conseguir comprar o carro. E depois foi os celulares. Mas aí eu entrei, gente, nessa loucura de não conseguir mais compartilhar as coisas, compartilhar o mínimo. Comecei a ficar com vergonha de postar aqui no canal, porque muitas vezes a gente viaja pra lugares perto, mas eu tenho que colocar na minha cabeça, estou tentando, gente, com o tempo, colocar na minha cabeça que, independente se for pra lugares perto, se for pra lugar longe, se for pra outro país, se for pra lua, eu trabalho pra isso, eu não tô fazendo isso com o dinheiro de ninguém. Eu tenho essa consciência. Eu tenho essa consciência que eu trabalho, que eu sou independente, que eu posso muito bem ir lá e fazer os meus cílios, a minha sobrancelha, as minhas unhas, fazer a minha massagem, fazer o meu cabelo, que o meu cabelo é que ele tá lavado, gente, eu lavei ontem. Eu gostei do corte, gostei, mas fui eu que fiz com uma tesoura que eu uso pra abrir as embalagens das coisas da cozinha, entendeu? E aí o Roger falou pra mim esses dias que corta o coração dele me ver fazendo essas coisas, sabe? Porque quanto a maioria das pessoas aqui vão num salão, investem nelas mesmas, sabe? As meninas estão sempre muito bem arrumadas aqui, elas dão essa prioridade pra elas. E eu fui me deixando de lado e fui deixando de ser a minha prioridade. E aí ele conversou comigo e falou que ele não se importa de eu investir em mim, pegar um dinheiro todos os meses e fazer as coisas que eu tenho vontade. Então, isso não é um problema de ele não estar de acordo com esses gastos, mas é um problema meu, um interno meu, que eu comecei a entrar nessa loucura e comecei a me deixar de lado. Mas aí também não seria justo eu ficar com esse pensamento de, ai, eu não faço pra fulano e faço pra mim. E aí eu começar a fazer pro fulano e não fazer pra mim, entendeu? Sendo que eu que estou aqui ralando pra caramba. Então, é uma loucura da minha cabeça. Eu tô tentando, sabe? Eu tô tentando muito mudar esse pensamento. Eu já decidi que as minhas sobrancelhas eu vou fazer, porque, gente, elas são muito falhadas. E eu me sinto mal, tipo, olhando assim, gente, não parece que tá ruim. Mas, olhando de perto, tá muito, muito grande. E toda vez que eu tento mexer, eu até consigo tirar assim, sabe? Porque no Brasil eu sempre tirava a minha própria sobrancelha e passava rena. Mas, aqui eu não tenho, eu demoro tipo 2 horas pra fazer isso. E aqui eu não tenho esse tempo, sendo que eu posso ir na pessoa que vai fazer em 40 minutos pra mim, entendeu? E eu tô tentando colocar isso na minha cabeça. Eu tô tentando me sentir mais confortável nisso, sabe? Porque eu sei que eu preciso me priorizar, eu preciso ter esse amor próprio, né? De me cuidar. Hoje eu tô bonitinha, gente. Hoje eu acordei, eu passei uma maquiagenzinha que já saiu, no caso. Eu coloquei, ó, acessórios. Ontem eu lavei o cabelo, hidratei, fiz uma máscara de tratamento do rosto. Mas fazia muito tempo que eu não fazia isso e eu tava me deixando. Eu tava me deixando de lado e eu fui percebendo que isso tava me atingindo e acabou
chegando no momento que tava atingindo meu relacionamento, porque eu tava me sentindo, gente, terrível, terrível. E aí o Roger vinha, tipo, me elogiar, ai, como você tá linda. Eu ficava, tipo, tá, tô linda, maravilhosa. Eu tô vendo que eu tô feia, que eu tô toda acabada, e você vem me chamar de linda, sabe? Aí eu comecei a não conseguir nem receber elogios do meu próprio marido, porque eu não estava me sentindo bem comigo mesma. Mas eu tô indo aos poucos, gente. Essa semana eu fiz uma compra na Shein. Gente, pra vocês verem. E não é nem comprinha de tipo, ai, compras inúteis da Shein, coisas que eu não vou usar. Eram coisas que eu realmente tava precisando. Comprei calcinha, comprei blusa pra trabalhar, comprei forminha de gelo, comprei umas coisas, tipo assim, úteis. Mas que eu fazia o carrinho, gente, toda semana eu fazia o carrinho e desfazia o carrinho, porque eu não tinha coragem de gastar comigo. E tipo, que nem é coisa pra mim, comigo. E aí, na hora de pagar, o Roger falou, você não tá feliz, você tá incomodada. Para de ficar assim. Aí ele fica meio, não estressado, mas ele fica tipo, amor, para, você tem que fazer as coisas pra você tem que parar de ficar nessa neura, porque ele fala que eu fico com uma cara quando eu vou, tipo, pagar as coisas, eu fico, tipo assim, desesperada, e é um desespero que, gente, é um sentimento muito ruim. Talvez Freud explique isso e talvez, com certeza, eu precise de uma terapia. Eu esteja precisando de uma terapia pra desapegar, sabe, desse desespero de achar que o meu dinheiro não vai dar pra fazer minhas coisas e ao mesmo tempo achar que eu não preciso fazer as coisas pra mim, que eu não mereço fazer as coisas pra mim. E aí, no final, gente, eu vou acabar gastando as coisas com os outros, entendeu? O dinheiro que eu tô batalhando muito pra conseguir. E ai, gente, era isso, sabe? Eu tô nisso, eu tô nesse processo de cura comigo mesmo, de me enxergar, me valorizar e investir em mim. Porque eu acho que na minha cabeça eu coloquei que não precisa. Ah, precisa colocar cílios? Não precisa. Precisa fazer a unha na pessoa que faz unha? Não precisa, posso fazer em casa. Precisa cortar o cabelo no salão? Não precisa. E nessa de não precisa, não precisa. Não preciso de tanta roupa. Doei minhas roupas, tudo. Agora eu tô sem roupa. Eu uso sempre a mesma roupa, porque aí eu fico assim. O Roger ficava, essa roupa não serve mais, tá muito larga. Essa blusa tá desbotada, esse pijama tá rasgado. Vai, vamos jogar fora. Que a gente tá tentando se habituar com o nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. A gente tá tentando criar essa cultura aqui em casa. E aí, muitas roupas que, tipo, não dava mais, gente. Trouxe do Brasil, eu emagreci 12 quilos, graças a Deus. Mas, assim, umas calças que ficava muito larga. Uns shorts que ficavam muito curtos. E eu não consigo mais usar. E aí, eu falei assim pra ele, eu vou dar tudo embora. Porque enquanto eu não der embora, eu não vou comprar um novo. Porque eu vou falar, ah, não, dá pra usar aquele que tá ali, tá largo, tá feio, mas dá pra usar. Então, eu dei tudo embora, tudo. E aí agora eu fiquei nessa loucura de não querer comprar as coisas, porque eu não queria gastar. Mas eu vou comprar aos poucos, vou refazendo meu guarda-roupa, porque é uma coisa que vai me fazer bem. E que eu tenho, hoje eu, quer dizer, eu nunca não tive condições, mas hoje eu tenho condições de eu mesma bancar as minhas coisas e comprar o que eu quero. E aí eu não sei por que que eu tô assim, gente. E eu tô tentando aos poucos e me curando dessa coisa que eu coloquei na minha cabeça, gente, desse sentimento. A gente precisa se amar, a gente precisa se valorizar, a gente precisa se sentir bem, se sentir bonita. Uma outra coisa, ó, já foi um passo, gente, a mais. Que eu comecei a fazer academia faz 2 meses. E era uma coisa que eu tinha uma resistência muito, muito grande em pagar uma academia aqui. Por quê? A academia aqui, gente, se a gente converter pra reais, é caríssimo. E, tipo, não é uma... É uma academia muito boa que a gente vai, mas não é uma academia, tipo... Vamos colocar aí uma Bluefit da vida. Aquelas academias de rede. É uma academia muito boa. Mas a mensalidade é, tipo, ok. Pra quem trabalha aqui e ganha em ienes. Mas aí eu vou na loucura de converter. Convertida, gente, dá R$ 260 cada um. Então eu tinha muita.
muita resistência de a gente pagar a academia. E aí o Roger foi me convencendo, porque realmente, gente, mudou muito. Nossa, a gente mudou muito a questão das minhas dores nas costas e nos ombros, que eu sentia muita dor nos ombros. E aí agora com 2 meses de academia eu já senti muita diferença e qualidade de vida. E esse foi um passo, eu consegui dar esse passo de pagar a academia. Consegui dar o passo de comprar as vitaminas, a suplementação que a gente precisava e que convertido para reais não é barato, mas que a gente precisava. Porque é qualidade de vida. E aí agora eu me convenci de que eu vou investir em mim também, porque é uma qualidade de vida para mim. Eu me sentir bem, me sentir bonita, vai me fazer ficar feliz para me doar 100% para minha casa e pro meu marido. Também pra sair, fazer as coisas, porque, gente, nossa, tinha vezes que eu falava assim, meu Deus, eu tô tão acabada, tão feia, que eu vou colocar qualquer roupa pra ir no mercado, e aí eu ia toda descambelhada. Ai, ai. E aí tinha hora que o Roger falava, não, assim não tá bom não, troca de roupa, tá muito jogada, tá muito largada. E aí, gente, coloquei na minha cabeça, vou ficar bonitinha, arrumadinha pra mim. E é isso, gente, quero a ajuda de vocês. A ajuda de vocês pra ir tratando isso dentro de mim. Eu vou tentar trazer mais coisas aqui pra vocês do que a gente faz, né? De valores também, que muita gente pergunta, ai, quanto que vocês ganham? Quanto que vocês gastam no mercado? Quanto que vocês pagaram nisso, naquilo? Eu tenho muita resistência em falar sobre os valores, sobre as coisas aqui, porque eu fico nessa vergonha de ficar expondo. Não sei também se é legal ficar expondo tanto ou não. Mas na medida do possível, enquanto eu for me sentindo assim, confortável, eu vou vendo assim, né, os limites que eu consigo dar. Eu só queria mesmo, gente, bater esse papo com vocês, contar um pouco de como que tá aqui dentro. Como que tá a minha cabeça. Graças a Deus a gente já tá conseguindo. A gente conseguiu já se habituar, a gente já se habituou, a gente já tem uma rotina legal, a gente consegue viver. Ao invés de ficar só casa e trabalho, trabalho e casa, a gente consegue viver. A gente tem um círculo social legal, a gente consegue passear bastante. Mas algumas coisas, né, a gente tem que ir tratando aos poucos. E essa era uma questão que estava me incomodando muito nos últimos meses. E eu consegui, nesse último mês, conversar com o Roger e a gente pontuar algumas coisas e eu me senti mais leve para conseguir fazer as coisas pra mim. E aí, gente, eu quero fazer um dia de princesa. Eu vou pegar um dia que eu vou fazer cílios, sobrancelha, vou fazer tudo e vou trazer aqui pra vocês, né? O meu vlog de dia de princesa e vocês vão acompanhar tudo junto comigo. É isso, gente. Muito obrigada por ficar até aqui, escutar os meus devaneios, as minhas conversas aleatórias, mas eu precisava muito falar. Eu conversei já com as meninas, né, aqui, minhas amigas da fábrica, conversei também com o meu marido sobre, mas eu queria trazer aqui porque talvez é uma coisa que você, mulher que me assiste aqui, também esteja passando. E tá tudo bem, gente, a gente passa por momentos em que a nossa cabeça não fica muito no lugar e tá tudo bem, a gente vai colocando no lugar aos poucos. O mais importante é a gente ter uma pessoa companheira do nosso lado, né, se a gente for casado, e se não for, é bom você ter uma amiga, a mãe, uma prima, uma tia, uma irmã, alguém que te escute, que te coloque de volta, né? Te mostre que você é importante, que você precisa se sentir bem, você precisa estar bem pra sua vida ir bem. Não adianta a gente se doar tanto pro outro, a gente se doar tanto para as outras pessoas, pensar tanto no próximo e não pensar na gente. A gente precisa se amar, a gente precisa pensar na gente. A gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Nosso corpo é o templo do espírito. A gente precisa estar bem, a gente precisa estar com o corpo saudável. E a gente precisa se sentir bonita, gente. Nós somos mulheres, mulher não tem como. A mulher que não se sente bonita, ela não consegue estar 100%, ela não consegue estar feliz, ela não consegue render no dia dela. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você ficou até aqui, deixa o seu like. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, se você sente ou já se sentiu assim alguma vez na sua vida. E compartilha para mais pessoas, para a gente ficar aqui pertinho e conversar em outras oportunidades.
se essa é a sua primeira vez aqui, eu te convido a assistir outros vídeos do canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Tem muito vídeo legal aqui, não são em todos que eu entro nessas conversas e devaneios e nesses desabafos. Tem muito vídeo legal por aqui. Então eu te convido a conhecer o canal e também me sigam nas outras redes sociais, gente, pra vocês ficarem mais pertinho de mim. Eu tô bem ativa lá no Instagram e estou tentando ficar ativa no TikTok também. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!